Amém, graça e paz. Minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim e rapidamente eu fazia a pergunta para o anjo e ele respondia que sim. E foi quando ele me levava até o céu e lá ele me restaurava, me dava alguns conselhos que eu precisava, me dizia o que eu devia fazer. E foi quando ali ele falava que eu ia ver a grande vitória que havia sobre a nossa nação. E eu vi, amados, assim, o povo orando e a vitória do Senhor chegando. E foi quando o Senhor falava bem assim para mim, que a vitória não que estava vindo é por causa do nosso preço que a gente estava pagando. Ele falava para mim, porque a importância da oração, filha. O Senhor falava para mim que quando a gente ora, o céu se move sobre nós. E foi quando ele começava a me mostrar algumas coisas sobre o que a gente devia fazer. Ele falava, fala para a minha igreja não parar de orar, porque ele falava bem assim, vocês vão vencer. Ele falava para mim, as lutas de vocês, pessoal. Ele falava, mas não pare de orar quando vocês alcançarem aquilo que vocês têm pedido a mim. E ele falava para mim que ele quer derramar muitos dons aqui sobre nós, ele quer fazer grandes coisas. Mas ele falava bem assim, basta vocês pedirem e buscarem. E foi quando, naquele momento, amados, o Senhor me levava até a sala das armaduras, me revestia das minhas armaduras e falava, você vai para a guerra hoje, guerrear pela nação. E foi quando eu chegava na guerra, eu me deparava com um leão muito, muito, muito grande. Eu não sei quantos metros, eu não sei quantas larguras, mas era muito grande. E rapidamente eu vi uma serpente. Só que essa serpente, ela era pequena. E foi quando ela se aproximava, cada vez mais que ela se aproximava, ela ficava cada vez maior. E foi quando aquele leão, aquela serpente começava a entrar em guerra. E o anjo que estava comigo falava para mim, não pare de guerrear. Não pare. E eu começava a guerrear. E foi quando o anjo do Senhor falava para mim, você está vendo? Agora olha, observe quem é que está de joelho e quem é que está na casa de macumba. E foi quando eu via, assim como se o chão se dividisse em dois lados. E o Senhor me mostrava o lado onde estava o leão e quem estava de joelho orando. E eu vi o Bolsonaro de joelho orando, pedindo ao Senhor que fizesse algo. Que ele falava que ele não estava ali porque ele queria atrás de poder ou grana, mas sim porque ele queria melhorar e queria ajudar o povo. E foi quando eu via o Lula, e eu via aqueles montes de feiticeiro, macumbeiro ao redor, e aquela serpente, ela ficava mais assim, ela ficava mais brava quando aquele povo começava a se ajoelhar do lado do Bolsonaro. E o Senhor falava, você está vendo? Isso é o poder da oração. E foi quando aquele leão ele esmagava a cabeça da serpente. E o Senhor falava bem, se você vai destruir essas obras de feitiçaria que estão sendo feitas. E foi quando eu começava a destruir. E depois eu ia na minha nave e começava a guerrear. E foi quando o Senhor falava para mim, bem assim, que apesar das dificuldades, Ele estava conosco. E falava para mim que só chamar que Ele estava ali. E foi quando ele falava bem assim, olha para a bandeira, o que você vê da nação? Aí eu falava bem assim, eu vejo só uma bandeira. Ele falava, mas não é só isso. Eu falava bem assim, é daqui, filha, que eu vou jorrar águas vivas e vou purificar muita gente, vou avivar muita gente. E ele falava bem assim, eu quero usar você e o resto das pessoas que estão orando pela madrugada. E foi essa a minha experiência. Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim e eu estava pedindo para o Senhor uma confirmação, que Ele viesse falar comigo, usasse alguém assim que eu não esperava, eu falava para Ele. E o Senhor usou a apóstola para falar comigo algo que só eu falei para o Senhor. E foi quando o Senhor falava comigo
e ele começava a ministrar no meu ouvido. Falava que ele ia fazer muitas grandes coisas ainda, que não era para eu parar ou deixar de lado. E foi quando ela veio de novo e ministrou em mim, e os anjos do Senhor me levavam. E eu fazia a pergunta para eles e ele respondia que sim. E foi quando o anjo do Senhor me levava até o céu, me restaurava. E ele falava para mim duas coisas sobre a perseverança. Ele falava assim: perseverai até o fim, não desista. Ele falava para mim: perseverai, ó igreja, porque o Senhor tá com vocês. E ele falava para mim: eu derramarei o meu poder sobre toda a terra. Ele falava para mim: eu farei a terra estremecer. E o Senhor falava assim: eu não vou parar e eu vou derramar poder, poder e poder. E ele falava bem assim, com tanta firmeza, o Senhor falava para mim. E ele falava bem assim: e todo aquele que me invocar o meu nome, ele falava, e eu os revelarei a mim. O Senhor falava para mim: eu vou mostrar muitas coisas. E o Senhor falava bem assim: eu vou dar visão. O Senhor falava bem assim: igreja, eu vou dar visão para que vocês vejam o mundo espiritual, mas não temas, porque eu sou contigo. E falava: e outra, eu vou dar profecias para que venham profetizar sobre a minha nação. E ele falava bem assim: quando um profeta meu profetiza, a terra estremece, o inferno treme. O Senhor falava bem assim: não, então não pare de profetizar. E foi quando que o Senhor falava bem assim para mim, que a vitória é grande, que a gente não tem que parar ou recuar, porque o Senhor escolheu certas pessoas para estar nessa guerra. E ele falava assim: agora é até o fim. E foi quando, amados, o Senhor falava assim: agora você vai para a guerra, guerrear. E eu ia na sala de armadura e me revestia nas minhas armaduras e ia. E quando eu chegava lá na guerra, eu me deparava com um principado. E esse principado, ele me chamava muita atenção, porque ele não tinha rosto. Eu não conseguia ver o rosto dele. Ele usava um capuz na cabeça. E foi quando eu me deparava de frente com ele, eu via que ele não tinha rosto. E eu começava a guerrear com ele, e ele falava para mim. Falava bem assim que a gente podia guerrear até o fim. Mas só que ele falou que ele ia derrubar muitos ainda. Que ele ia fazer de tudo mesmo, para que as pessoas venham cair e que elas venham morrer e ir para o inferno. Porque o objetivo dele é levar muitas almas para o inferno. E foi quando eu não falava nada. Eu só falava: você está repreendido. E eu começava a guerrear. Guerreava. Falava que eu não queria conversar muito, eu só queria completar a minha missão, que eu vim fazer lá naquele lugar. E eu começava a guerrear com aquele principado, só que ele não desistia. Era cada ataque que eu fazia e ele não parava. Ele parecia que ele se regenerava e era uma coisa assim muito estranho, sabe? Ele era muito feio e ele se regenerava muito estranho. E foi quando o Senhor falava para mim: use as suas estratégias. Você pode profetizar. Ele falava para mim: eu sou contigo, lembre-se que o diabo é um derrotado. E foi quando eu começava com mais força e eu conseguia derrotar ele. E foi quando o Senhor me levava até alguns terreiros para me desenterrar algumas obras de feitiçaria. E desenterrava. E foi quando, amados, ali acabava a guerra. O Senhor falava para mim que eu tinha que voltar. E ele me levava até o céu. Eu falava: Senhor, antes de eu voltar, eu quero ir no céu. Eu quero que o Senhor me deixe um pouquinho lá. E foi quando o Senhor me levava até o céu e eu ficava lá, admirando as maravilhas do Senhor. E foi quando o Senhor falava: se você receber um comando, você vai ter que ir nessa missão. Eu falei assim: amém, Senhor. E quando eu chegava lá, eu me deparava com as estratégias de Satanás contra a vida do nosso presidente. E o Senhor me mostrava que Satanás estava muito furioso, que ele não vai parar. Ele falava bem assim, Satanás falava comigo. Falava bem assim: ele pode até ganhar nas eleições, mas eu vou fazer de tudo para matar esse homem, porque eu não quero ele no poder. E eu falava bem assim: mas quem decide isso é o Senhor.
E ele falava bem assim, mas eu vou fazer de tudo. Vocês podem orar, vocês podem guerrear, mas eu vou fazer de tudo para que ele venha morrer. E foi quando eu começava a guerrear. E eu via, amados, a estratégia, eu via o nosso presidente morto, que Satanás queria isso. E ele falava bem assim, que ele ia fazer de tudo mesmo, que ele ia usar muitas pessoas para que isso venha acontecer. E ele falava bem assim, ele pode até ganhar nas eleições, mas eu vou derrubar esse presidente. E foi quando, amados, eu começava a guerrear pela vida do nosso presidente. E o Senhor falava para mim que ele era com o nosso presidente, que ele não ia deixar. Ele falava assim, sabe por quê, filha? Por causa da oração de vocês. Eu vou ter misericórdia, o Senhor falava para mim. Quando vocês estão orando aqui, o céu se move sobre vocês. Ele falava bem assim, quando vocês estão orando, aqui os meus anjos vão guerrear por vocês. Ele falava para mim. E ele falava assim, eu não vou deixar Lúcifer tomar o poder. E foi quando, amadas, o Senhor me levava em alguns lugares que eu não posso falar. E foi essa a minha experiência de hoje. Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que na hora que a apóstola pediu para a gente vir para a rota, segurar a mão dos nossos irmãos, eu comecei a orar ao Senhor para que Ele viesse me encher, que Ele viesse falar comigo. E o Senhor usou a serva dele para falar comigo. E foi na hora que a minha visão espiritual começou a abrir. E eu começava a ver, amados, assim, a glória do Senhor descendo neste lugar. Os anjos do Senhor. E eu ficava muito maravilhada com aquilo. E eu me segurando para que eu não viesse se pular, ou sair do controle. E eu me segurando e eu vendo aquilo. E eu via o anjo do Senhor tocando na minha garganta. E ele falava para mim que era para mim começar a falar em línguas. Que ele ia me dar restauração do meu dom de línguas. E foi quando eu começava a falar e parecia que quanto mais eu falava, mais a minha garganta parecia que ela saía um fogo de dentro e eu não conseguia parar. E foi na hora que eu vi o anjo que me acompanha na minha experiência, vinha até mim e rapidamente eu fazia a pergunta para ele e ele respondia que sim. E ele falava para mim que a minha experiência de hoje ia ser uma experiência diferente, não ia ser igual às outras. E eu falava assim, amém. E ele falava assim, eu vou te levar em um lugar primeiro. Depois eu vou te levar no céu. E foi quando ele me levava em um certo local. Um local, assim, amados, muito lindo. Eu não sei explicar como, mas era muito lindo. E quando eu chegava lá, ele falava para mim que eu ia ver algo lá naquele jardim. E foi quando eu vi, assim, sabe, uma pessoa vindo na minha direção. E aquela pessoa, ela chorava muito, muito mesmo. E eu falava para o Senhor, por que ela chora? Está chorando. E o anjo falava para mim, é porque ela está com medo da nação, com medo do que vai acontecer com a nação. E o Senhor falava assim, por isso que eu te trouxe aqui, porque eu quero que você leve um recado não só para a igreja, mas sim para toda a nação brasileira. E ele começava a falar comigo, amados, com uma autoridade assim muito, muito tremenda. E eu, assim, cada vez mais que ele falava, as palavras que ele profetizava, eu, assim, sentia uma glória ali naquele lugar. E ele falava bem assim para mim, nação brasileira, não temas, porque o Deus que é com vocês é o Deus Todo-Poderoso. E ele começava a falar, nação brasileira, não tenhas medo, porque o Senhor já venceu essa guerra. E foi quando ele falava, nação brasileira, eu tenho visto o clamor da igreja, eu tenho visto o coração sincero de cada um de vocês. Nação brasileira, não temas, porque o Senhor está contigo. E ele começava a falar, amados, assim, e eu começava a chorar. E foi quando ele falava bem assim, eu não vou. O Senhor manda dizer que Ele não vai deixar que a nação dele seja corrupta. Ele não vai deixar que a nação dele vá, que o diabo tenha o poder dela. Ele não vai deixar, porque o Senhor fala para mim
que a nação é dele, ele é com a nação. E ele fala assim, mas não tenha medo. Ele fala assim, muitos tenham se apavorado com o que há de vir. Mas o Senhor fala, te acalma, te aquieta-te, porque eu sou contigo. E foi quando ele fala assim, nação brasileira, a unção que eu vou derramar esses dias vai ser uma unção tremenda. Uma unção que você nunca se viu, nunca foi dita. E ele fala assim, ninguém vai ficar de fora. E ele fala bem assim para mim, nação brasileira, te prepara, ó nação, porque o Senhor está dizendo que ele vai derramar muitos dons, dons que ainda não foi derramado sobre a vida de vocês. E ele fala para mim, o avivamento já começou, mas ele vai expandir através de cada um de vocês. Então prepara-te, ó igreja, porque essa guerra ainda não terminou, a guerra ainda vai estreitar mais e mais. E ele fala bem assim, profetize, ó igreja, porque o Senhor dá autoridade para cada um de vocês. E ele diz ainda mais, não apavore-te o que vocês vão ver esses dias, porque o inimigo está com muita fúria com cada um de vocês que tem se levantado pela madrugada para orar. Tem se levantado para orar e clamando sinceramente ao Senhor. E o Senhor tem visto o coração sincero de cada um de vocês. E foi quando o Senhor me mostrava, amados, assim, umas certas pessoas que estavam chorando ao Senhor, que estavam sem esperança já, porque acham que não vai conseguir, que o Senhor não está no controle de tudo. E ele fala para mim, vocês acham que eu não sou Deus que cumpre o que eu prometo? E ele fala bem assim, o que eu prometi eu vou cumprir, porque eu tenho revelado aos meus servos, e o que eu tenho revelado eu vou fazer. E ele falava para mim que ele era com a gente. E foi quando, amados, naquele momento, ele me tirava daquele local e me levava no espaço. E quando ele me levava lá, eu vi o planeta Terra. E quando eu vi o planeta Terra, eu via uma mão muito grande. E o anjo, naquele momento, falava que era a mão do Senhor, que vinha e falava. E quando ele vinha, começava a pesar a mão do Senhor sobre a terra. E ele falava assim que está sendo. E ele falava bem assim, vai estreitar. E vai estreitar cada vez mais. Por isso que eu digo, santifica-se, ó igreja. E foi quando, amados, o anjo do Senhor falava para mim assim, agora você vai para a guerra, guerrear. Mas antes de você ir, eu vou te levar até o céu para você se revestir dessas armaduras. E foi quando eu chegava lá no céu, o Senhor revestia-me das minhas armaduras, e eu ia para a guerra. E quando eu chegava na guerra, o Senhor falava para mim que eu ia destruir toda a obra de feitiçaria que estava sendo feita pela nação. E ele falava bem assim, que era para mim guerrear como se fosse o último dia, porque ele falava para mim que tinha gente precisando de nós, guerreiros. E ele falava para mim que era para a gente guerrear, porque tem muita gente sendo paralisada por causa que está pagando o preço pela nação. E eu começava a guerrear na minha nave. E quando eu chegava lá, amados, eu tinha um botão na minha nave, e o anjo do Senhor falava bem assim para mim, aperta esse botão. E quando eu apertava, aquele botão, ele sugava aquelas obras de feitiçaria. E no outro botão que tinha, eu apertava e uma mão saía da nave e quebrava, saía destruindo tudo. E eu começava a guerrear. E chegava uma certa parte que o anjo do Senhor falava bem assim para mim. Ele falava bem assim, você está vendo essa guerra? Eu falei, sim. Muitos acham que essa guerra aqui é uma das piores, filha. Das piores que está acontecendo. Ele falava, mas não. O Senhor falava para mim que vai vir guerra, que vai ter dias que a gente não vai conseguir se levantar, mas o Senhor é nossa força e Ele vai dar força para nós. E Ele falava bem assim, mas continue guerreando, continue na perseverança, porque eu vou estar com cada um de vocês. E eu começava a guerrear. E foi quando, ali naquele momento, o Senhor me levava até o céu e falava bem assim para mim, agora você vai, antes de eu te levar de volta para o teu corpo, para a igreja, eu quero que você vá em algum lugar. E ele falava assim, eu quero que você vá no inferno, filha, para você ver o que tá acontecendo agora lá nesse momento.
E eu chegava lá, amados, eu já não me sentia bem. E quando eu chegava na hora, os demônios assim fazendo de tudo, sabe, para enganar os servos do Senhor. E eles estavam com muita raiva porque a nossa oração estava fazendo isso impedir, estava sendo como se fosse um impedimento para eles não conseguirem fazer isso. E eles estavam com muita raiva porque eles estavam querendo enganar e não estavam conseguindo. E eles começavam a gritar, sabe? E falavam bem assim, gritavam um com os outros, começavam a brigar. Porque vocês não fizeram certo, está errado. E eles falavam bem assim, vocês estão vendo, a gente está perdendo por isso e aquilo. E eles começavam a discutir entre eles. E Lúcifer chegava lá naquele momento e gritava assim, com muita ira com cada um deles. E falava bem assim, vocês falharam na missão de vocês. Por isso vocês vão ter um castigo. E eu começava a ver, sabe, assim, uma coisa muito horrível, eles apanhando mesmo. E eu falava assim que eu nunca vi demônio apanhando, assim, dos próprios demônios. E foi quando o Senhor falava assim, você está vendo, o inferno tá com muita raiva de cada um de vocês. Por isso que eu digo, não dá mais tempo de retroceder. E foi essa a minha experiência de hoje. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências com uma palavra que está lá em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, que diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo, e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, hades que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém, amados irmãos? Nós sabemos, que o tempo já é chegado, o Senhor está preparando, assim como o Senhor preparou a arca de Noé para a salvação, o Senhor tem preparado, derramado um grande avivamento para a salvação daqueles dos seus escolhidos, daqueles que creem, daqueles que querem, daqueles que amam ao Senhor, daqueles que decidiram dizer sim ao seu chamado, daqueles que decidiram se render totalmente ao Senhor. E você viu essa experiência da jovem Evelyn, carinhosamente apelidada por Lili, irmãos, muito forte, Deus ele tem mostrado, maravilhas no céu, na terra. O Senhor tem nos dado estratégias de guerra. Temos guerreado contra bruxos, feiticeiros, temos guerreado, contra principados, contra potestades. A nossa luta não é, contra carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, irmãos, demônios, espíritos malignos que querem ver a nossa nação, na miséria, que querem ver o nosso povo, mendigando, que querem ver o teu casamento destruído, que querem ver a tua vida financeira derrubada, querem ver você mendigando, querem ver você chorando, sabe? Por fim, prender a sua alma no inferno. Mas isso aí está amarrado em nome de Jesus. O Senhor tem levantado um povo, o Senhor tem levantado jovens, adolescentes, homens, mulheres capazes, que são destemidos na oração, que são destemidos na consagração, na leitura, na busca pelo Senhor. E nós temos orado pela nossa nação, temos orado pelo nosso país, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai continuar fazendo uma grande obra em nossas vidas. Não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo. Vivemos um tempo de cumprimento da palavra do Senhor, um tempo bíblico. Temos visto a glória do Senhor, a manifestação do seu poder. E eu sei que, assim como o Senhor tem se manifestado e revelado do seu poder, da sua vontade, do seu propósito na terra, e o que Deus tem para esta nação vai se cumprir para a nossa nação brasileira. E eu louvo a Deus por essas experiências, por esse despertar de Deus, e pela palavra de incentivo, de ânimo a perseverarmos buscando a face do Senhor.
Deus é lindo, Deus é maravilhoso, nunca perdeu o controle de nada e tem feito proeza no meio do seu povo. Amém. Amém, irmãos. Então, diga sim ao Senhor, diga sim a essa batalha. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia, a trombeta já está tocando, o Senhor já está chamando os seus soldados, o Senhor já está chamando os seus escolhidos. Às vezes você acorda pela madrugada, você pensa que acordou sozinho, não, é o Espírito Santo te chamando para orar, para guerrear, para estar mais juntinho dele. E se prepare para o grande mover que Deus vai fazer na sua vida nesses últimos dias, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por cada servo, serva, filho, filha, Senhor, que chegou até esse momento da oração, Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar essa unção, que o Senhor possa despertar o teu povo para a guerra, para a batalha. Senhor, um grande mover já está acontecendo na face da terra, como o Senhor já tem revelado a muitas pessoas, Pai, e aqui na Shalom de Manaus o Senhor tem derramado esses dons, o Senhor tem mostrado coisas maravilhosas, coisas inefáveis, e o Senhor tem nos levado a guerrear num nível de guerra, Senhor, sobrenatural, Pai. Então que essa unção continue, não só aqui em Manaus, mas que essa unção se espalhe por todo o Brasil, por todo o mundo, e aonde tiver um soldado teu aí, Senhor, escolhido, Senhor, do Senhor, que ele venha se despertar, que ele venha levantar a mão, que ele venha se alistar nesse exército, e assim conquistarmos a nação para o Senhor, antes que chegue o grande dia. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.